O Corinthians vai a São Bernardo, vence o São Bernardo pela última rodada do Campeonato Paulista e se classifica para as quartas de final do Campeonato Paulista. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. O Corinthians foi a São Bernardo com um time misto, com o Hugo no gol, Pedro Milans na lateral direita, na lateral esquerda o Bidu, o Choca e o André Ramalho na zaga. No meio de campo o Alan, que veio do Flamengo, o Charles, o Garro e o André. E no ataque Vitinho e Guinegão. O Corinthians dominou o São Bernardo no primeiro tempo, jogou muito bem. O goleiro do São Bernardo foi o melhor jogador do São Bernardo no jogo e principalmente no primeiro tempo, porque fez grandes defesas, principalmente no chute do Matheus Bidu de longe, que o Matheus Bidu ia fazer um golaço, o goleiro fez uma ótima defesa, ele defendeu o chute do Garro de falta, defendeu o chute do Garro também na entrada da área, que ia no ângulo, também fez uma ótima defesa. E o Corinthians sai do primeiro tempo jogando melhor, deveria ter feito um gol, merecia ter saído com a vitória do primeiro tempo. Não foi o que aconteceu, chega no segundo tempo ainda empatado. E assim, o jogo no segundo tempo ele continua a mesma coisa, só que até mais fácil para o Corinthians, porque o Novo Horizontino ele cansa um pouco, a marcação cansa um pouco, a defesa cansa um pouco, começa a ficar um pouco mais desatenta, desconcentrada, e o Corinthians acha muitos espaços, principalmente com o Vitinho. O Vitinho se movimentou bastante, o Vitinho fez um bom jogo, teve muita movimentação, fez uma dupla legal com o Guinegão, e ele tinha vários lances interessantes ao lado do Rodrigo Garro, que fez uma partida de altos e baixos, né? Eu acho que o Garro é muito técnico, a gente não tem muito como reclamar do quão o Garro é bom tecnicamente. O problema dele é o físico, o problema é que ele não consegue marcar, o problema é que ele é -1 na marcação. Mas em jogos que o Corinthians tem que propor, em jogos que o Corinthians vai ficar com a bola no pé, em jogos que o Corinthians é claramente superior que o time adversário, como é no jogo de hoje com o São Bernardo, mesmo sendo um bom time, é claramente inferior ao misto do Corinthians, o Garro jogar esses jogos assim, é um cara que arma muito bem o jogo, é um cara que consegue achar grandes jogadas e por esse motivo ele é muito importante para o Corinthians ainda assim. O Corinthians no segundo tempo, ele continua jogando muito bem, né, como eu já havia dito, e assim, mas não tinha chegado também muito como tinha chegado no primeiro. Não tinha chegado de uma forma que o goleiro teve que fazer milagres, assim como ele fez milagres no primeiro tempo. Então assim, até o gol era algum meio com tinha parecia que o jogo ia se caminhar por um 0x0 talvez, ou para aquela vitória magra do Corinthians que nem foi no jogo que o Yuri Alberto entrou e fez o gol do 1x0. Enfim, o gol sai com o André e é algo meio interessante o gol, porque no lance passado, no lance que tinha acontecido, em que o Vitinho ele abre pro Rodrigo Garro, o Rodrigo Garro faz um drible excepcional no lateral direito ali, no lateral direito do São Bernardo, ele cruza para a área e o Vitinho toca de cabeça, só que o Vitinho toca de cabeça para fora. E aí o Dorival ele chama a atenção do André. Ele chama a atenção do André falando que o André deveria estar lá para finalizar a jogada, deveria pisar mais na área, e foi o que aconteceu no outro lance. Porque o lance acontece e a bola sobra na entrada da área e o André dá um belo chute na entrada da área, um chute de rasteiro, sem chance para o goleiro, e faz 1x0 para o Corinthians. Então é muito interessante essa visão do Dorival e do auxiliar técnico também, porque foram os dois que perceberam isso, chamaram a atenção do André. É muito interessante a forma como o Dorival, de verdade, ele dá muita confiança para os moleques da base. Ele deu muita confiança pro Bidon, até o Bidon se tornar esse cara que a gente está vendo hoje, e ele está dando muita confiança pro André. Pensando que o André é um cara que chegou, subiu da base e começou a jogar no final da temporada passada com o Dorival, e aí nesse ano ele já é titular numa final da Supercopa contra o Flamengo e continua sendo titular, mesmo com jogadores como o Matheus Pereira tendo chegado e jogado muito bem, mesmo com jogadores como o Garro no banco, que a gente já falou. Ele mantém o André e assim da forma correta, porque muitos técnicos têm medo de ficar colocando o moleque da base e fica se escondendo atrás dos medalhões ou atrás dos jogadores que são mais experientes. Mas o Dorival ele tem esse trabalho muito importante com a base. Então assim, é impressionante mesmo como ele entende realmente da tática, ele entende o quanto o André é importante chegando na área, porque ele é aquele jogador de área a área, aquele volante de área a área,
Então, o Dorival tem esse entendimento e a partir desse entendimento ele consegue ajudar o André a fazer o gol no lance seguinte. Então, assim, tem muito do Dorival, tem muito da ideia do Dorival nesse gol. E o Dorival vem fazendo um ótimo trabalho no Corinthians, né? E é algo que, assim, é impressionante, porque não era uma coisa que a gente esperava. Né? Se a gente chegasse até no meio da temporada passada, a gente não esperava que o Dorival estaria até agora no Corinthians e fazendo um ótimo trabalho. Enfim, depois do gol, o Corinthians continua bem, e aí a gente tem a pior notícia do jogo, né? A lesão do Yuri. O Yuri entra no segundo tempo no lugar do Guinegão, que não fez uma grande partida, e o Yuri se machuca. Lesão muscular, num pique que ele foi tentar fazer ali. E infelizmente a gente não sabe a gravidade da lesão, a gente só espera que seja algo leve, né? É como o Hugo falou, agora é orar e esperar. E esperar e torcer para que seja algo que não seja algo tão grave que aconteceu com o Yuri. E a gente espera que não seja, né? Lesão muscular é muito complicado, mas a gente espera que não seja algo tão grave. Enfim. Ainda no segundo tempo, no finalzinho do jogo, o Hugo faz uma defesaça num toque de cabeça ali, num cruzamento para a área, um toque de cabeça do jogador do São Bernardo. O Hugo faz uma defesaça e essa defesa garante o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. Porque se o Corinthians empatasse, o Corinthians não se classificaria. Porque o Capivariano ganhou do Botafogo. E o Santos amassou o Velo Clube e o São Paulo também ganhou. Então o Corinthians não se classificaria. Enfim. No final, a gente tira desse jogo que, assim, de verdade, é uma coisa que eu acho muito interessante de se falar, que é o quanto o Corinthians tem um elenco melhor do que o da temporada passada. Porque a gente falava na temporada passada que o Corinthians tinha um time muito bom e um elenco ruim. Que ele não. Saía um jogador do time titular, era complicado de repor. E hoje o Corinthians tem jogadores muito bons no banco de reservas. Hoje a gente pode contar com um Pedro Milans, lateral direita, que não fez uma partidaça hoje, mas não comprometeu. A gente pode contar com o Angileri na lateral esquerda, que a gente já podia contar antes, mas agora talvez mais integrado ao time, né, porque ele renovou. A gente pode contar com o André Ramalho e o João Pedro Choca na zaga reserva. Antes o André Ramalho era titular, e o André Ramalho vindo para a reserva é muito melhor. As reposições que o Corinthians fez foram muito boas, né, porque o Corinthians manda jogadores embora e traz jogadores melhores. A gente pode poder contar com o meio-campo, com o Matheus Pereira no banco, com o Alan que chegou agora, com o Garro no banco. Assim, o Corinthians tem quase dois times, podendo contar com o Kaique, né, quando voltar o Kaique no banco como atacante. A gente tem o Kaique não, o Caio César. Também tem o Kaique da base como atacante que vem se firmando. O Caio César que chegou quando se recuperar de lesão também é um grande jogador, me parece ser muito bom. O Dieguinho ganhando mais rodagem. Então assim, o Corinthians ele tem esse elenco, ele melhora o elenco da temporada passada para agora e tem esse elenco, tanto que o Corinthians consegue ganhar com o time misto. E não só ganhar, mas convencer, sabe? É aquele jogo que o Corinthians não ganhou numa bola. É aquele jogo que o Corinthians ele realmente só não fez mais gols porque o goleiro dos caras brilhou, assim, teve uma grande atuação. Tanto que o Garro também quase fez um golaço de falta, que o goleiro toca na bola e a bola bate no travessão. Então, assim, o Corinthians jogou muito bem. Tem que melhorar um pouco no último terço do campo, na finalização, que é algo que eu venho falando bastante tempo, porque às vezes peca, e hoje não fez falta, mas às vezes peca na finalização, não consegue fazer um placar elástico, e aí toma um empate depois, como foi no jogo contra o Santos, como tomou a virada no jogo contra o Bahia, e como perdeu contra o Palmeiras. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, fiquem com Deus e falou!